meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estamos estudando o livro da Gênese. Hoje nós vamos das perguntas 20, dos itens 20 a 29. Então, sem demora, vamos para lá começar o estudo de hoje. O simples fato de poder o homem comunicar-se com os seres do mundo espiritual traz consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É todo um mundo novo que se nos revela e que tem tanto mais importância, quanto a ele hão de voltar todos os homens, sem exceção. O conhecimento de tal fato não pode deixar de acarretar, generalizando-se, profunda modificação nos costumes, caráter, hábitos, assim como nas crenças que tão grande influência exerceram sobre as relações sociais. É uma revolução completa a operar-se nas ideias, revolução tanto maior, tanto mais poderosa, quanto não se circunscreve a um povo, nem a uma casta, visto que atinge simultaneamente, pelo coração, todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. Razão há, pois, para que o Espiritismo seja considerado a terceira das grandes revelações. Vejamos em que essas revelações diferem e qual o laço que as liga entre si. Então nós estamos aqui estudando o caráter da revelação espírita, né? Todas as características, o porquê que ela é, e muitas coisas são autoexplicativas, como a gente acabou de ver neste item 20, né? Que só o fato da gente poder ter notícia do lado de lá é algo que traz consequências e mudanças absurdas para o nosso mundo. Para mim, para a minha vida, Evandro, sim, trouxe consequências virou a chave completamente para o meu modo de pensar, o meu modo de agir e de esperar as coisas e fazer as coisas, né? Então vamos lá, voltando aqui, Moisés, ele começa a analisar, diz que o Espiritismo é a terceira das grandes revelações, né? A gente vai entender que a primeira grande revelação é feita por Moisés, a segunda grande revelação por Jesus, e aí vem o Espiritismo, que é uma revelação não do professor Rivai ou do Allan Kardec, e sim uma revelação dos espíritos do mundo espiritual. Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano, Senhor e Criador de todas as coisas, promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo, pelo qual essa primitiva fé, purificando-se, havia de espalhar-se por sobre a terra. O Cristo, tomando da antiga lei o que é eterno e divino e rejeitando o que era transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura, de que Moisés não falara, assim como a das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Vede, Revista Espírita, de março e de setembro de 1861. Então Moisés veio trazer a primeira grande revelação, as leis imutáveis, que até hoje, né, se fala sobre ela. Estamos falando dos 10 mandamentos e não as leis menores que eram administrativas ou políticas de acordo com a evolução do povo no seu tempo. Tá? É bom a gente entender isso. Então, o que ficou das leis mosaicas era justamente os 10 mandamentos, que são um parâmetro que a gente segue até hoje. Depois Jesus veio e nos trouxe a vida futura, né? E limpou todas as porcarias que tinham acrescentado a isso. Todos os costumes, as besteiras, as coisas puramente mundanas, Jesus tirou. O Espiritismo, então, vem falando agora de como é que funciona dos dois lados da vida. Vamos continuar aqui. Vamos para o 23 aqui. Deixa eu ver até onde. Vamos lá. A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de fonte primária, de pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo sob que considera ele a divindade. Esta já não é o Deus terrível, ciumento, vingativo, de Moisés, o Deus cruel e implacável, que rega a terra com sangue humano, que ordena o massacre e o extermínio dos povos, sem excetuar as mulheres, as crianças e os velhos, e que castiga aqueles que poupam as vítimas. O Deus que Jesus nos revela não é mais o Deus injusto,
que pune um povo inteiro pela falta do seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que fere os filhos pelas faltas dos pais. Mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Já não é o Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos, presidindo aos combates para sustentar a sua própria causa contra o Deus dos outros povos, mas o Pai comum do gênero humano, que estende a sua proteção por sobre todos os seus filhos e os chama todos a si. Já não é o Deus que recompensa e pune só pelos bens da terra, que faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura, mas sim um Deus que diz aos homens: a vossa verdadeira pátria não é neste mundo, mas no reino celestial, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Já não é Deus que faz da vingança uma virtude e ordena se retribua olho por olho, dente por dente, mas o Deus de misericórdia, que diz: perdoai as ofensas. Se quereis ser perdoados, fazei o bem em troca do mal, não façais aos outros o que não quereis vos façam. Já não é o Deus mesquinho e meticuloso, que impõe, sob as mais rigorosas penas, o modo como quer ser adorado, que se ofende pela inobservância de uma fórmula, mas o Deus grande, que vê o pensamento e que se não honra com a forma. Enfim, já não é o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Jesus veio fazer uma transformação avassaladora da visão de Deus que havia no seu próprio povo, né? Que Jesus era judeu e ele vem assim... Já imaginou Jesus nos dias de hoje vindo falar para os novos cristãos, né? Os evangélicos, os católicos, até muitos espíritas também, e dizer o que ele realmente pensa de tudo isso que a gente distorce dos seus ensinamentos? Que coisa interessante. Ia ser um revolucionário e certamente, de novo, ele não seria compreendido e seria massacrado. Se não crucificado, porque hoje em dia nós não podemos mais fazer isso, e aqui no Brasil nem pena de morte, mas se tivesse, certamente ele teria sido julgado e a pena de morte, mas ele teria sido, no mínimo, cancelado, né? Que é um termo muito atual hoje em dia, cancelado em tudo, porque ele vai apontar o dedo para estes falsos profetas, esses pastores que lucram em cima da miséria humana e dizer assim: esse não é o Deus que eu ensinei. Agora imagina Jesus falando isso de todos os ensinos que vinham há 4, 5, 6 mil anos para o seu povo que se achava escolhido, né? Tem uma exclusividade desse Deus completamente absurdo, vingativo, bipolar, que pune inocentes, enfim, esse Deus do Velho Testamento que a gente vê que é um Deus inteiramente feito das paixões humanas. Então, claramente não é Deus, né? Esse Deus bíblico não é o Deus de Jesus, que é uma outra pessoa. Perceba que ele veio trazer um Deus completamente diferente, um Deus amor, um Deus justiça, que não precisa de manifestação, que não precisa de rituais, que não precisa de nada a não ser... na verdade, ele nem precisa do nosso amor, mas Jesus nos estimula a amar a Deus amando o outro e cancela todas as baboseiras inteiras. Então ele resume aí, da primeira revelação, os 10 mandamentos de Moisés, em uma frase só: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se você fez isso, matou. Se você amar o próximo como a si mesmo, matou, porque aí você tem duas coisas, né? Você precisa se amar e precisa amar o outro assim como você se ama. Quem se ama e ama o outro não precisa mais de regra nenhuma, não precisa mais de complicação nenhuma, né? E é isso que Jesus vem nos trazer. Sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas dão de Deus. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel julgam honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras e torturas. As que têm um Deus parcial e cioso são intolerantes e mais ou menos meticulosas na forma, por crerem
no mais ou menos contaminado das fraquezas e ninharias humanas. Não pode existir um Deus cioso, ou seja, um Deus que divide, um Deus que diz, olha, só esta igreja, só esta religião tem a verdade suprema e o resto é tudo no capeta. Bom, a gente está estudando céu e inferno também, então a gente sabe que isso é conversa para gerar culpa e sem nenhuma outra consequência, que prejudica demais, jogam as pessoas mais para o materialismo do que para qualquer outra coisa. Então, este Deus, Jesus veio limpar a barra, limpar a imagem do Pai, quando ele veio para dizer assim, ó, gente, tá tudo errado, não é isso que um emissário divino veio falar para Moisés, um grande médium. Não é isso, não se trata disso. Eles deram conta de distorcer e virar de ponta cabeça. Você não tem a impressão que a gente vive num mundo onde o certo é errado e o errado é o certo? Pois é, estava na hora de Jesus vir aqui e chacoalhar a goiabeira de novo, né? E aí consegui fazer de novo, eu aperto os botões que não deveria apertar e faço a besteira, mas vamos voltar aqui. Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação, dizendo, amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Nisto estão toda a lei e os profetas, não existe outra lei. Sobre esta crença, assentou ele o princípio da igualdade dos homens perante Deus e o da fraternidade universal. Mas era possível amar o Deus de Moisés? Não, só se podia temê-lo. A revelação dos verdadeiros atributos da divindade, de par com a da imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas dos homens, impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente sob outro aspecto e tinha, por isso mesmo, de reagir contra os costumes e as relações sociais. Esse incontestavelmente, por suas consequências, ponto capital da revelação do Cristo, cuja importância não foi compreendida suficientemente e, contrista dizê-lo, é também o ponto de que mais a humanidade se tem afastado, que mais a desconhecido na interpretação dos seus ensinos. Então, não só o que Moisés tinha falado, mas todos os profetas, né? E Jesus diz assim, olha, está resumido em amar a Deus e amar o próximo como a si mesmos, né? Este é o Deus da fraternidade universal. E é muito interessante, era possível amar o Deus de Moisés? Não. Só era possível temê-lo. Por quê? Pense que os escritos estima-se, né, que Moisés tenha vivido entre 5 e 6 mil anos antes de Cristo, alguns historiadores dizem 4 mil anos, enfim. Não haviam leis claras, justiça. A gente vê hoje em dia, com tantas leis, com tudo isso, né, nas democracias, com tudo isso funcionando, a gente vê o tanto de gente que ainda não é controlado pelas leis. Você imagina na época de Moisés. Então, naquela época, não faria sentido um Deus ser amor, tinha que ser um Deus temido, porque senão as pessoas poderiam matar umas às outras e não iam pagar por isso e estava tudo certo. Então precisava de uma divindade que era muito mais forte e que ia encher o povo de castigos terríveis, especialmente depois que morressem. Entende como era necessário naquela época ter um Deus punitivo? Aquele Deus não poderia ser amado, ele tinha que ser temido. Já Jesus chega e quebra completamente esta visão, até mesmo porque na época de Jesus já existiam leis, já existiam punição para crimes, claro que muito menos interessantes e eficazes quanto nós temos hoje. Haja vista que Jesus estava entre nós enquanto o Império Romano dominava lá a Judéia, né? Onde ele nasceu, quem mandava era o Império Romano, então assim, mandavam mais forte, mas havia lei. Havia lei, não se fazia o que se quisesse. Então, nesse momento, Jesus chega e começa a nos apresentar a verdadeira face de Deus. Face a gente humaniza Deus, né? Mas a verdadeira identidade divina, que é o amor.
né? E ele chamava de pai porque, claro, naquela época a sociedade era patriarcal, ele não poderia chamar Deus de mãe, porque senão não teria atenção de absolutamente ninguém. A gente percebe que as revelações divinas vêm sendo dadas no tempo que ocorrem da maneira que as pessoas entendem e respeitam, né? Hoje em dia, talvez Jesus não chamava mais de pai, Deus de pai, chamaria de mãe, ou não chamaria de, não humanizaria a figura de Deus, né? Então, a gente tem essa bondade divina que, conforme a gente vai evoluindo no nosso conhecimento, no nosso aprendizado, ele vai se revelando para nós do jeito que a gente consegue entender, não mais que isso. Entretanto, o Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo ainda não as compreendeis, e muitas outras teria a dizer, que não compreenderíeis, por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos-las explicará todas. João. Olha, isso está em João 14 e 16 e Mateus 17. Então Jesus disse: eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade. Ele não disse o nome de uma pessoa física ou ainda mais. Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, porque a gente não entenderia, é que julgou conveniente deixar certas verdades na sombra até que os homens chegassem ao estado de compreendê-las. Como ele próprio confessou, seu ensino era incompleto, pois anunciava a vinda daquele que o completaria. Previra, pois, que suas palavras não seriam bem interpretadas e que os homens se desviariam do seu ensino. Em suma, que desfariam o que ele fez, uma vez que todas as coisas hão de ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. Então Jesus já vem trazer aí esse caráter de revelação da doutrina espírita que não vem por meio de uma pessoa, e sim por todos os espíritos, né? E ele chama de espírito da verdade. E se você está estudando comigo, se eu não me engano, é o que é o espiritismo, na história de Kardec, a gente lembra, falando em Kardec, Kardecinho, oi, tudo bem? Falando em Kardec, nós lembramos que na história dele, quando ele está trabalhando sozinho na casa dele e escuta muitas batidas por sua casa e depois pergunta em sessão mediúnica: quem é você? E o espírito diz: eu sou o espírito familiar. E Kardec quer saber de tudo quanto é jeito o nome dele, e ele diz assim: para você sou apenas o espírito verdade. Então isso quer dizer muita coisa, porque não importa a individualidade daquele ser espiritual que estava se comunicando, e sim o trabalho conjunto, que deve ter uma coordenação e um trabalho incessante de muitos espíritos iluminados que vêm trazer aí a revelação da doutrina espírita para todos nós, né? Porque chama ele ao novo Messias Consolador. Este nome, significativo e sem ambiguidade, encerra toda uma revelação. Assim, ele previra que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica a insuficiência daquelas que eles achariam na crença que iam fundar. Talvez nunca Cristo fosse tão claro, tão explícito, como nestas últimas palavras, às quais poucas pessoas deram atenção bastante, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. Entende que nem nas igrejas se fala muito sobre isso, né? Sobre o Consolador, e que o Espiritismo sempre fala muito mais sobre o Consolador. Nós precisamos desta consolação, precisamos do aprofundamento do conhecimento, porque as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, como o nosso irmão mais velho aqui, que está desde a fundação do planeta Terra, são muito complexas, tem um significado muito além do que a gente imagina, tanto que faça uma experiência, cada vez que você, ao longo da sua vida, relê os evangelhos, por exemplo, relê os ensinamentos de Jesus, eles vão ter um outro significado, e você fala assim: caramba, eu achei que eu sabia o que significava isso, de repente ele tem um significado novo. E justamente por isso vem o caráter da revelação da doutrina espírita, que Kardec chama de Consolador Prometido, né? O Espírito da Verdade, que vem esclarecer tudo aquilo que Jesus já tinha falado.
Se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensino de maneira completa, é que faltavam aos homens conhecimentos que eles só podiam adquirir com o tempo e sem os quais não o compreenderiam. Há muitas coisas que teriam parecido absurdas no estado dos conhecimentos de então. Completar o seu ensino deve entender-se no sentido de explicar e desenvolver, não no de ajuntar-lhe verdades novas, porque tudo nele se encontra em estado de germen, faltando-lhe só a chave para se aprender o sentido das palavras. Olha que coisa interessante que nos traz aqui. Para... como é que é? Que tudo que falava parecia absurda se fosse ter falado. Imagina se tudo que a doutrina espírita nos diz hoje fosse dito há 2000 anos atrás, que a gente não tinha nem a ciência para afirmar, né? Se a gente falasse que existia eletricidade há 2000 anos atrás, iam chamar a gente tudo de idiota, retardado, fantasioso, que isso era magia, bota no fogo. Então, completar o ensino deve-se entender, explicar e desenvolver, e não de dizer verdades novas, porque tudo que Jesus disse é insuperável. A verdade é insuperável de que Jesus disse. Então, em nenhum momento o Espiritismo vem redizer ou ressignificar as palavras de Jesus, e sim aprofundar este conhecimento. Mas quem toma a liberdade de interpretar as Escrituras sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as necessárias luzes, senão os teólogos? Quem o ousa? Primeiro, a ciência, que a ninguém pede permissão para dar a conhecer as leis da natureza e que salta sobre os erros e os preconceitos. Quem tem esse direito? Neste século IV de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todos e as Escrituras não são mais a Arca Santa 5 na qual ninguém se atreveria a tocar com a ponta do dedo, sem correr o risco de ser fulminado. Quanto às luzes especiais, necessárias, sem contestar as dos teólogos, por mais esclarecidos que fossem os da Idade Média, e, em particular, os pais da Igreja, eles, contudo, não eram bastante para não condenarem como heresia o movimento da Terra e a crença nos antípodas. Mesmo sem ir tão longe, os teólogos dos nossos dias não lançaram anatema à teoria dos períodos de formação da Terra. Anátema é algo que está em discordância com as leis da Igreja, não é divinas. Então, assim, que interessante que quem é que pode se dizer contrário, né, às Escrituras sagradas? Hoje em dia, a ciência não precisa ter permissão de ninguém e ela vai frontalmente contra muita coisa que nas Escrituras constam lá, como a criação da Terra em 7 dias, aquele negócio, aquele mito de Adão e Eva. Mito é uma mentira, tá? Aquele mito de Adão e Eva que funcionou por um tempo para saciar a curiosidade das pessoas e dar um mínimo de explicação plausível como tudo foi feito, mas que hoje em dia não faz sentido algum, porque a ciência foi lá e já mostrou que não é bem assim. Aliás, não é nada daquele jeito, e tantas outras coisas, como o dilúvio, como a virgindade de Maria, e tantas outras coisas que, para hoje, nós conseguimos entender claramente que são formas lúdicas de contar uma história. De novo, perdoem os erros aqui do leitor, mas ele lê melhor do que eu, especialmente quando ele vê as notas de rodapé, ele fala neste século IV, não, neste século de emancipação intelectual. Os homens só puderam explicar as Escrituras com auxílio do que sabiam, das noções falsas ou incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Eis porque os próprios teólogos, aqueles que estudam Deus, né, Theo, de muito boa fé se enganaram sobre o sentido de certas palavras e fatos do Evangelho. Querendo a todo custo encontrar nele a confirmação de uma ideia pré-concebida, giraram sempre no mesmo círculo sem abandonar o seu ponto de vista, de modo que só viam o que queriam ver. Por muito instruídos que fossem, os teólogos não podiam compreender causas dependentes de leis que lhe eram desconhecidas. Mas quem julgará as interpretações diversas e muitas vezes contraditórias, dadas fora do campo da teologia, o futuro, a lógica e o bom senso?
Os homens, cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos e novas leis se forem revelando, saberão separar da realidade os sistemas utópicos. Ora, as ciências tornam conhecidas algumas leis, o espiritismo revela outras, todas são indispensáveis à inteligência dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Quanto à teologia, essa não poderá judiciosamente alegar contradições da ciência, visto como também ela nem sempre está de acordo consigo mesma. Então, tudo é uma questão de evolução, né? Quem que contradiz as explicações dos teólogos das Sagradas Escrituras? O futuro, a lógica e o bom senso. Lembrando que as Sagradas Escrituras que a gente se refere aqui, nós estamos falando do cristianismo, mas nós temos Sagradas Escrituras de budismo, né? De taoísmo, de Confúcio, de tantos outros, e que todas essas escrituras são submetidas aí ao futuro, a lógica e o bom senso, e isso tem que conviver em paz. Quem não admite essa atualização, ou essa contextualização dos escritos ditos sagrados, são os extremistas, que acham que tem que ser tudo aquilo no pé da letra. Então, para o extremista, quando a Bíblia diz que você tem que jogar suas criancinhas nas pedras, quando a Bíblia diz que você tem que matar se for traído, quando a Bíblia diz, eles vão proceder desse jeito, né? Então, que infelizmente não tem nada a ver. Então, o Espiritismo vem atualizar todo o ensino desde o tempo de Moisés, mas do cristianismo e também de Jesus. Não colocar verdades novas, mas sim nos ajudar a entender, contextualizando de como vivemos hoje, com todos os avanços da ciência, o que significou tudo aquilo. Significou tudo aquilo. Tá bom? Por hoje a gente para por aqui. No próximo encontro nós vamos estudar mais 8 itens deste capítulo, que é o caráter da revelação espírita, para a gente entender onde estamos, nos situarmos. Tá bom? Se você não for inscrito ainda do canal, você já sabe, né? Eu peço isso toda vez, por favor, se inscreva, clique no joinha, que isso é muito importante, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com um amigo que você acha interessante. E, por favor, se puder um pouquinho mais, clique no botão Seja Membro, aí você vai ajudar a gente sempre continuar investindo para produzir cada vez mais conteúdo, sempre da nossa rica doutrina espírita. Nos encontramos no próximo estudo da Gênese. Até lá, tchau!